Olá, olá, boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um Café com Larissa Ribeiro. Estamos ao vivo aqui no Foca na Venda. Hoje eu tenho o prazer de receber Juliana, a queridíssima, já está entrando aqui. Que legal, que legal. Gente, olha, valorize muito essa live. Tem aqui também outros arquitetas. Ruth já está aqui da 3RS. Valorize essa live, porque olha, pensa uma live do desencontro, que eu tava louca para trazer essa mulher para conversar com vocês. Eu sou fã de carteirinha dos trabalhos dela, sou fã dos projetos dela. Ela que é professora da... Eu vou deixar ela se apresentar, né? Então, essa live é uma live muito importante para você que está pensando em abrir a sua loja, para você que já tem a sua loja, está pensando em se repaginar, como você faz um projeto, quais são os pontos que você deve ver, como você contrata um projeto de arquitetura, uma arquiteta, né? Muito legal mesmo. Eu estou muito feliz por Ju ter aceitado esse convite para a gente bater um papo aqui. Pessoal que está chegando, sejam bem-vindas. Sejam muito bem-vindas, boa tarde. Eu já vou chamar ela porque o tempo dela é precioso e é escasso, né? Então a gente não pode demorar muito não. Minhas alunas lindas, oi mamãe, oi, boa tarde. Deixa eu chamar a Ju aqui. Cadê ela? Oi, Oi, Ju. E aí, tudo bem? tudo bom? Tô aqui rindo sozinha, a live do desencontro. Ai, gente, é verdade, a quantidade de vezes que a gente marcou a data, E a né? gente desencontra, né? Porque pensa numa agenda cheia essa nossa, né? Aí eu posso, você não pode, você pode, eu não posso, aí a gente marca e não agendou, enfim. Vamos lá, superado. Pois é, Ju. Ju, eu quero primeiro te agradecer por ter aceitado o convite, por estar aqui Imagina. batendo um papo com a gente. Eu estou prometendo essa live para minhas alunas há muito tempo, né? Falando que eu quero trazer você para a gente bater um papo sobre projetos, sobre arquitetura sensorial, como é que a gente escolhe, qual a importância disso, né? O que que muda com o Covid, né, dentro das lojas, como é que você encaixa. Mas antes de qualquer coisa, Ju, eu queria que você, por gentileza, se apresentasse aí para o pessoal. Fala um pouco dos seus trabalhos, do seu escritório. Bom, meu nome é Juliana Neves, eu sou arquiteta. Comecei na arquitetura aos 16 anos, então, antes até de entrar na faculdade de arquitetura, não tenho pai e mãe arquiteto, mas sempre gostei, não sei porquê, é, da arquitetura. E inicialmente fui para o residencial, mas depois migrei para o varejo, depois de trabalhar com a Bel Lobo. Então, trabalhei com ela por alguns anos, coordenei o escritório dela, tive a prazer de atender clientes como Maria Filó, Richard, Salinas, Mister Cat. E a minha formação de varejo, a minha base de varejo foi muito com ela e nesse tempo que eu passei no escritório dela. Mas aí já montei a CUB já tem 16 anos e há 16 anos a gente é um escritório de arquitetura comercial, né? Totalmente focado em varejo. Então, fui estudar outras disciplinas que tangenciam a nossa prática de arquitetura comercial diária, né? Eu estudei um pouco de branding, estudei design de tendências, fiz MBA em gestão de negócio, enfim. Então, fui tangenciando, né? VM, Visual Merchandising. Então, fui tangenciando esse universo e tentando aprender um pouco de tudo que cerca o varejo. Então, hoje eu digo que a CUB é um escritório de estratégia que entrega arquitetura, porque a arquitetura pode ser uma dor para o cliente, né? Se a arquitetura leva a cara do arquiteto, ela se torna um problema para a marca. Ela tem que ter a cara da marca, ela tem que ser pensada no cliente da marca e não no dono da marca. Ela tem que pensar em toda a jornada do cliente dentro da loja, ela tem que emocionar, ela tem que agregar, ela tem que abraçar esse cliente, receber. Enfim, nossos desafios já são muito grandes fazendo, entre aspas, só varejo. Então, imagina se a gente ainda fizesse varejo residencial, corporativo, e todas as outras disciplinas que existem na arquitetura. Então, a gente resolveu ficar só no varejo mesmo, só no varejo mesmo, Que é um e mundo, fazer né? essa Uma parede de cachaça, mar. que é um mundo, exatamente.
Que E aí, se já a gente é um pegar, por exemplo, os desafio. projetos que você tem, que são projetos infantis, projetos de marcas femininas, masculinas, a gente vê que é muito extenso. E, gente, vocês estão entendendo por que eu tava louca atrás dessa mulher, né? Louca para trazer ela aqui, porque é muito know-how, é muito conhecimento. E eu tenho muitas alunas que elas falam assim, Larissa, eu quero abrir uma loja. E aí, quando elas falam, eu quero abrir uma loja, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, contrata um arquiteta que entenda de varejo. Porque além de você otimizar ali o seu espaço, você vai vender muito mais, né? Porque a arquitetura de uma loja ela é pensada para vender. Então, Ju, eu queria que você começasse falando para a gente sobre isso, né? Sobre uma arquitetura pensada para vender. Lá no passado não era assim. As pessoas queriam beleza, né? E hoje não. Hoje no novo mundo a gente está pensando tudo para vender, tudo no cantinho, a iluminação, as cores, o som, o cheiro. Como que é isso de fato dentro de uma loja? Para começar, a grande diferença, assim, a meu ver, de arquitetura comercial e residencial é que a arquitetura comercial se acaba muito fazendo para o outro do outro, sabe? Se eu fizer a sua loja, Lari, eu não vou estar fazendo a loja para você, eu vou estar fazendo a loja para a sua cliente. Então, é para uma terceira pessoa, né? Quando você pensa em uma residência, você está falando direto com o principal usuário daquele espaço. Então, o que ele gostar, o que for adequado para ele, para a família dele, o que fizer sentido dentro daquela concepção familiar, né, de usuários do espaço, vale, né, tá certo. Quando você fala para um público maior, né, que são pessoas heterogêneas, quanto mais heterogêneo o grupo de pessoas que você atende, mais difícil é você fazer um projeto de varejo. Então, acho que a primeira coisa que tem que ser muito assertiva num projeto de varejo é para quem você está projetando. E quanto mais você tentar abraçar o mundo, né, e todas as clientes, e não identificar corretamente quem é o teu perfil de cliente, etc., quanto mais você tentar abraçar o mundo, menos assertivo você vai ser. Porque é impossível a gente agradar a todos, né? A gente só consegue agradar alguns. Já é tão difícil agradar a alguns, né? A gente vê até em tempos de pandemia e ódios e fúrias e governos exaltados, né? É uma dicotomia, uns para um lado, outros para o outro. Não tem muito isso no varejo, né? Você tem que escolher um grupo de pessoas e pensar para essa tribo. E aí eu ouvi uma frase esse ano na NRF, que é a Feira de Nova York de Varejo, que diz o seguinte: a gente cada vez menos tem que projetar para gerações. A gente fala muito nos millennials, geração agora Z e tal, não sei o quê, mas e as tribos? Né? E as tribos? Você tem que, na verdade, você talvez até consiga atender uma senhorinha e a sua neta, desde que elas sejam da mesma tribo, falem a mesma língua e gostem das mesmas coisas, né? Então você tem que definir muito bem para quem você está fazendo. Então acho que esse é o principal, é o primeiro dos desafios de uma boa arquitetura comercial. E você falou assim, contrate alguém que entenda de varejo. Eu vou te dizer uma outra coisa que agora, depois da pandemia, para mim está mais latente. Contrate alguém que viva exclusivamente de varejo, porque aí a dor do varejo é a sua dor, entendeu? A gente, por exemplo, na CUB, faz só varejo. Então, a gente agora sente a dor junto com o varejista. E quando vem o período melhor, a gente está junto também. Então, é uma cooperação o tempo inteiro. Isso é muito legal. Ô, Ju, tava aqui na minha pauta falar com você e acabou que você antecipou um pouquinho, eu vou adorar falar disso, sobre a NRF, né? Quando a gente viu aqui, por exemplo, essa pandemia, e a gente sabe que a NRF, ela prevê muitas coisas que vão acontecer, mas a pandemia era uma coisa que a gente não tinha previsto, né? Ninguém tem um manual, assim, de como lidar com a pandemia. Mas a gente sabe que a NRF, ela dita tendência, ela dita moda, formas de exposição, formas de cobrança, tudo lá é muito novo, né? Para quem está chegando aqui agora, está começando a acompanhar, a NRF é a feira de varejo, né, que acontece em Nova York. E são todos os anos em Nova York, né? São todos os anos em Nova York, há 108 anos, eu acho. Então, há 108 anos, todos os anos em Nova York. E a Ju vai sempre, né, com o seu escritório. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa última experiência da NRF, como é que foi, o que tem lá que você, tipo assim, o que foi visto lá
que agora, nesse período de pandemia, que você respira tanto varejo, que você está fazendo mais sentido, né? Como, por exemplo, o cuidado das pessoas, né? Então, a NRF, eu não sei se eu posso chamar ela de uma feira de tendência, porque ela não te dá muita solução de design ou solução de conceito. Ela te dá novos caminhos pelos quais o varejo está navegando para resolver questões, entendeu? Problemas e questões. Há alguns anos, ela já se tornou um dos drivers importantes da NRF, se tornou tecnologia. Porque é realmente um campo muito grande de inovação do varejo, né? Então, quando a NRF tem dois grandes vetores, né? Primeiro são as palestras, que são sensacionais. Eu vou dizer três, tá? Ir à NRF tem três pilares, digamos assim. Um são as palestras que, cara, onde é que você vai ouvir no mesmo dia a palestra do Jeff Bezos da Amazon, do CEO do Walmart, do CEO da Microsoft, sabe? Então, assim, sabe, são big players, são mentes muito grandes e companhias muito grandes pensando varejo, sabe? E pensando varejo globalmente, porém aplicando regionalmente, né? Então, tem sempre muito a aprender com as palestras. Tem uma outra vertente importante, que é a Expo, são os estandes e etc., que aí sim isso se tornou uma feira de tecnologia. Então, assim, quem tem grana agora para investir em grandes estandes e trazer para a feira inovação, produtos novos e tal, são esses players de tecnologia. Então, ela virou uma feira de tecnologia quase que prioritariamente e essencialmente. E o terceiro motivo pelo qual eu gosto, e na verdade o meu predileto de ir à NRF é estar todo ano em Nova York, no momento em que as marcas sabem que está tendo uma feira de varejo e abrem as portas. Então, eu brinco, eu digo assim, que chega uma hora que, normalmente, tipo, 3 da tarde, para mim já deu um pouco de palestra, sabe? Eu já estou mais cansada, já absorvi, já peguei, sabe, 70% do dia nas palestras e eu vou bater perna na rua. E eu saio do Brasil já com as marcas que eu quero visitar, já com um roteiro de 16 quilômetros por dia que eu ando, entendeu? Em Nova York, no frio do inverno. Então, esses 3 pilares é o que eu acho que sempre vale a pena frequentar a NRF. Aí você vai falar o seguinte, beleza, mas você vai todo ano. Por quê? Porque no ano você vê uma marca investindo numa determinada direção. Aí, quando você vai no outro ano, você já tem umas 2 ou 3 marcas que estão investindo nessa mesma direção, já com o plus. Então, você começa a ver o que é tendência do que é caminho sem volta do varejo, entendeu? Porque o que os big players arriscam. Aí medem resultado, porque eles têm todas as ferramentas para medir resultado, de engajamento, de experiência, de tudo. Aí mede resultado. Viu que deu certo? Vai lá uma outra marca e faz também. Aí no ano seguinte você vai ter uma meia dúzia que estão indo na mesma direção. Então você começa a ver. Que eu não gosto muito de usar a palavra tendência, que para mim tendência é uma coisa que vai e passa. Mas você começa a ver a direção para onde a experiência do usuário, dentro a jornada do usuário tá caminhando, entendeu? Então você começa a ter mais assertividade na hora que você sugere um posicionamento estratégico para um cliente. Porque acho que hoje a Cube é mais do que isso, assim, do que entrega de arquitetura. A gente é um escritório que pensa a estratégia para conseguir entregar arquitetura. E estar todos os anos na NRF faz com que a gente entenda a estratégia por trás de cada movimento desses big players, sabe? E é claro que lá eles fazem muito, né? Fazem lojas espetaculares, mas com muita grana, né? Com investimento cavalar, sabe? Gigantesco. Que não é a nossa realidade no Brasil. Claro que não é a nossa realidade no Brasil. Se a gente tentar fazer, a gente vai morrer na praia aqui, entendeu? Se a gente tentar copiar. Mas o que a gente tem que pensar? Por exemplo, quando você vê uma Nike na Quinta Avenida, mudando o térreo da loja a cada 3 meses, fazendo uma collab, trazendo para a porta da loja e construindo literalmente uma quadra de basquete na entrada da loja, você pensa assim, o que você vai pensar? Você vai pensar assim, bom, o que ele está querendo fazer? Ele está querendo que o camarada baixe o Nike App, se cadastre, ele está querendo colher os dados desse cara,
está querendo engajar ele com um produto através de um jogador de basquete. Então, por exemplo, esse ano, o Kyrie Irving, que é agora o queridinho do basquete americano, fez uma collab com a Nike, que ele assinou uma linha de produtos para a Nike. Então, nesse térreo tinha todos os croquis, desde a concepção do tênis, sabe? Os rabiscos, os desenhos, os testes, o que foi, os protótipos, o que foi adiante, o que não foi adiante, não sei o que. E aí ele pega e te apresenta esse tênis como um resultado de um time de especialistas, inclusive o melhor jogador de basquete americano do momento, pensando o melhor tênis de basquete. E aí ele fala assim, meu tênis é tão maneiro que vem aqui e experimenta. E aí ele constrói uma quadra no térreo da loja. Então, é claro, ele está colhendo os dados, mas ele também está oferecendo a esse cliente a experiência, né? A experiência. Exatamente, de experimentar antes de comprar, que é o que o online não pode te oferecer, entendeu, Lari? Porque eu acho que é muito isso, assim, a gente está caminhando para um papel de loja física, e eu tenho certeza que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, não vou me antecipar, diferente da loja online e complementar. Entendeu? E ela precisa ser diferente, porque senão a loja física vai perder a sua função. Se ela for meramente uma unidade de transação comercial, ela vai perder o seu propósito, ela vai perder a sua função em breve, em pouquíssimo tempo. Porque não adianta, essa briga online já ganhou. Não tem como competir. Então, quando a gente fala essa briga online já ganhou, a gente vê, por exemplo, muitas pessoas falando o seguinte, que lojas físicas vão acabar. Vão morrer. Né? As lojas vão morrer. E aí tudo vai ser online, vai ser tudo de internet. E aí, para as minhas alunas, eu sempre tranquilizo e falo, gente, se as lojas fossem morrer, marcas como a Apple, por exemplo, não estaria indo na contramão da morte, né? A gente vê todos os anos marcas como Apple, Amazon, Samsung, players de mercado abrindo ponto físico. Na minha opinião, e aí eu queria ouvir também o que se você partilha disso, é que as velhas lojas vão morrer, né? As lojas vão ser um ponto de encontro, um ponto de experiência. E sim, muitas vezes para você experimentar o produto e comprar online. O que você acha disso, Ju? Loja acaba, não acaba? Como é que é essa transição? Eu acho que a loja física, tal qual a gente conhece hoje, vai morrer sim. Entendeu? Se a gente não se renovar, se a gente continuar fazendo a mesma coisa que a gente vem fazendo há 300 milhões de anos, da mesma maneira como os nossos avós faziam, sim, ela vai morrer. Não vai ter mais espaço para esse tipo de comerciante. O varejo não é para os fracos, né? O varejo é para quem tem punch, quem tem garra e quem vai para cima. Então, enquanto a gente continuar apertando o mesmo parafuso da mesma maneira, sim, eu realmente diria que em pouco tempo essas lojas estão fadadas ao fracasso. Mas o papel da loja física, ele vai mudar muito. E não é por causa da pandemia, ele já ia mudar. O papel da loja física, ele vai se transformar demais. Ele vai ser um ponto de encontro de amantes por um determinado assunto. Ele vai ser um ponto de você buscar informação sobre como usar aquele produto, que outro produto usar junto daquele, qual é a melhor forma de você se manter na moda ou dentro de uma determinada tribo. Ou seja, você vai ter as marcas e as empresas, isso eu tenho certeza, não tenho dúvida, tá, Lari? Porque são esses caminhos sem volta que você começa a ver na prática e você vê as grandes marcas todas indo nessa direção. Então, o papel da loja física vai mudar demais. Então, ela como uma mera unidade transacional, né, de venda, ela de fato tende a acabar. Mas se a gente entender para onde vai o varejo, se a gente topar, surfar esse novo momento, né, essas novas ondas, se a gente estiver aberto para isso, se jogar de peito, é uma super aventura que eu acho que vai dar uma guinada, uma virada de chave muito importante no papel das marcas na vida de cada pessoa. Que legal. Ô, Ju, e aí, quando a gente fala, por exemplo, assim, de lojas, né? E aí você definiu muito bem, eu achei muito legal isso que você falou, que vai virar um ponto de encontro de tribos, né? De grupos, de pessoas que... E a gente vê muito isso, né? Que varejo
pessoas que gostam de semijoias, e tem se formado isso cada vez mais forte, né? Pessoas que são vegetarianas, veganas e que gostam de crossfit, e que gostam de academia e que cultuam o corpo, e a loja vai por esse caminho, então é muito legal. E aí a gente vê, se a loja vai por esse caminho, então agora mais do que nunca a gente precisa gerar conteúdo de valor, né? Ensinando as pessoas sobre os nossos produtos, como usar, como comprar, como pagar, fazer tutorial de tudo. É isso. É isso. Mas no físico, você tem uma cerejinha do bolo a mais quando você pensa que a loja é uma mídia. A loja é uma caixa que você entra dentro, é uma mídia imersiva. Então, se você pensa na loja como um ponto de comunicação da marca, que você entra dentro dele, você é impactado através de todos os seus canais sensoriais. Você é impactado, é aquela primeira impressão que fica, é aquela vontade de você não sair nunca mais de lá de dentro, de você ter sido bem acolhido, bem recebido, sabe? Então, assim, é claro que a gente está falando também de comunicação, storytelling, ponto de venda. Isso é um assunto importante que a gente não pode deixar de falar agora, nessa live. Mas o que eu estou falando é até um pouco mais. Assim, eu estou tentando ir um pouco além e tentar provocar um olhar de a loja ter um papel de comunicação. E aí, se ela tem um papel de comunicação, ela tem um papel de ensino. Da marca ensinar o cliente a usar o seu produto através da loja, entendeu? Ela tem um papel de engajar esse cliente, de manter o contato com esse cliente, seja presencialmente, fisicamente, né, dentro da loja, seja mantendo esse canal aberto e sempre gerando conteúdo da loja. Porque, afinal de contas, a loja pode ser um estúdio, por exemplo, onde você produz o teu conteúdo. Você pode ter Eu me lembro quando eu era adolescente, quase não adolescente, eu adorava ir para... Eu tenho uns amigos que trabalhavam em rádio, trabalham até hoje, e eu adorava ir ver a gravação dos programas. É um pouco você ir conhecer os bastidores. Então, por que não fazer a loja como palco dessa experiência? E aí você está entrando uma cliente e fala, cara, você se incomoda? Vamos usar você como modelo? Vamos ver, vamos produzir o seu look com seus acessórios? Vamos entender que você já tem a faca, se você já tem a loja física, você já tem a faca e o queijo na mão, entendeu? Vamos tirar o máximo possível desse espaço físico que você já está ali investindo e gastando, entendeu? Então, entender a loja como um veículo importante de comunicação de marca acho que a principal, ou o primeiro e o mais fácil, o mais rápido passo na direção desse novo papel da loja. Nesse novo varejo que está sendo acelerado por essa pandemia, mas que isso já vinha se configurando por causa da venda online. O grande motivo dessa mudança toda é a venda online. E aí, nesse sentido, a pandemia, né, o Covid, ele é um catalisador dessa mudança, porque ele está jogando todo mundo para um consumo online no momento que está todo mundo trancado. E quando a gente fala, por exemplo, de consumo online, de pandemia, o que mudou no varejo depois do Covid, né? A gente tem visto que as empresas estão com esse cuidado, álcool em gel, luvas, máscaras, mas eu acho que mudou muito mais, né, Ju? A gente mudou, teve marcas que mudaram layouts, teve marcas que interditaram provadores, teve marcas que estão fazendo merchan em cima disso, porque, por exemplo, estão fazendo projetos de assistência, né? Então, o que para você, na sua concepção como arquiteta de tanto tempo aí na jornada, o que você acha que muda com a pandemia? Eu acho que, bom, eu acho que esse processo todo de pandemia, a gente tem 3 fases, né? Assim, então, a gente vai ter mudanças diferentes em cada uma das fases. A primeira fase foi a do choque. Então, assim, meu Deus do céu, vai fechar, a gente vai fechar, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai sobreviver? E aí todo mundo pivotando os negócios para o online. Então, teve um primeiro momento em que a loja física foi abandonada, né? Tipo, sai correndo todo mundo da loja física porque ela virou um problema. Depois a gente veio com a fase da adaptação, que eu acho que é uma fase que, dependendo do estado, a gente ainda está nela ou já está começando a sair dela.
Aqui no Rio, eu digo que a gente está começando a enxergar a próxima fase, que é a fase da transformação. Então, mas é começando a enxergar alguma coisa que de fato só vai acontecer talvez no ano que vem, entendeu? Eu acho que a gente ainda está. O varejo reabriu há pouco tempo aqui no Rio, há menos de um mês, abriu shopping, antes até de rua do que rua, né? A única cidade do planeta que inverteu essa ordem, né? Abriu shopping primeiro do que rua. Eu acredito que a gente vai ter um êxodo de shopping para a rua até certo ponto, porque é nítido que quem tem medo está indo para a rua, não está indo para shopping, né? A gente está com fluxos baixos em shoppings classe A, B. E quem não tem medo está indo mesmo para nem saiu, né? fazer Quem compras. não tem medo nem saiu da rua, né? Nem saiu. Não, quem tem medo está trancado dentro de casa até agora. Meus sogros não vão nem no elevador, entendeu? Mas quem não tem medo, nada aconteceu. A gente aqui no Rio é muito plural, né? É uma cidade que tem muitas diferenças de cultura muito próximas. Então você percebe isso nitidamente, que um determinado shopping está completamente vazio, porque a população que frequenta aquele shopping está com medo e não está saindo de casa. E a 15 quilômetros tem um shopping que está lotado, aglomerando, tendo que fechar, porque, se bem que eu acho que shopping não mais tanto, mas os calçadões estão super cheios aqui no Rio. Nada aconteceu, porque é uma população que tem medo de outras coisas mais tangíveis, entendeu? E mais permanentes, né? Que lida com medo de uma forma diferente. Então, eu acho que aqui o índice de mensuração de resultado, esse KPI, ele é muito baseado em medo e muito pouco baseado em classe social, entendeu? Eu acho que é o nível de medo das pessoas que determina esse tipo de mudança. E aí, tendo dito isso, o que eu posso te dizer? A gente vê aqui no Rio, por exemplo, marcas que não mudaram nada, só botaram álcool gel ali, estão usando máscara porque é obrigatório. E você vê outros tentando fazer grandes alterações, mas se não tem fluxo na porta, também não faz diferença. Entendeu? Então você tem mundo afora, marcas que investiram em curadoria de produto e que estão vendendo um número menor de SKUs, né, para conseguir fazer um storytelling mais robusto, porque já perceberam que o cliente olha de fora antes de decidir se vai entrar ou não, e que se tiver que folhear muita área e tocar em muita coisa, ele vai ficar meio assim, meio receoso. Entendeu? Então, dependendo do nível de medo do teu cliente, você tem que fazer mais ou fazer menos. E aí, na dúvida, eu sempre acho melhor você reduzir a quantidade de produto para conseguir fazer um storytelling mais bem amarrado, porque, no mínimo, se der tudo errado, pelo menos você vai trazer mais valor para aquele produto, entendeu? E Agregou mais valor como consequência. Agregou mais valor, né? Exatamente. Você acaba conseguindo entregar mais valor. Ai, que legal. Ô, Ju, quais hoje, por exemplo, a gente fala muito em abertura de loja, né? Abre loja, e aí você falou uma coisa legal de as lojas do shopping center, as lojas de rua, e é uma dúvida que minhas alunas têm muito. E assim, ó, qual a diferença de uma loja de shopping para uma loja de rua? Além do horário todo de funcionamento, né? Que a gente sabe que uma loja de shopping, o horário dela é mais extenso. Mas eu queria também falar um pouco de custos, né? Tipo, a loja do shopping, geralmente, elas têm luvas, tem 14º também de fundos de publicidade. Queria aproveitar, assim, esse seu know-how para deixar isso claro aqui para as minhas alunas, que às vezes elas têm dúvida. Vou abrir uma loja de rua, vou abrir uma loja na galeria, vou abrir uma loja no shopping. O que incide numa loja do shopping? Como que funciona? A gente acaba participando pouco da etapa comercial de negociação do ponto em si. Mas, uma vez que o cliente... a gente na Cube ajuda muito o nosso cliente a escolher o ponto. Vendo se aquele espaço físico é viável para o mix de produto que ele tem. Tá? E aí, conforme for, nesse momento, ele vai e assina com o cliente. Com o shopping ou com o proprietário do espaço.
Mas o que a gente percebe que o cliente muitas vezes chega muito cru para a gente é um cliente que sempre teve loja de rua, por exemplo, ou até um cliente, um lojista de primeira viagem, né? Não sabe dos custos que estão envolvidos no shopping de projetos complementares. Então, o shopping, ele tem fiscalização, ele tem uma série de normas que precisam ser cumpridas para você poder abrir a sua loja no momento da obra. E todos esses procedimentos, que na verdade não é que o shopping seja caro, é que na rua não há fiscalização, então ninguém faz. Mas é o correto a ser feito. Então, por exemplo, você não abre uma loja em shopping sem um projeto de um engenheiro eletricista, entendeu? Que vai fazer o cálculo e o desenho do seu quadro elétrico para saber se a sua carga projetada é compatível com a carga que você tem naquela loja. O que vai onerando, né? Vai onerando. Mas é o correto, do ponto de vista de segurança, é o correto ser feito, entende? Sabe? Incêndio, a mesma coisa. Então, prevenção e combate a incêndio, quando chega numa loja de rua, você põe 2 extintores? Quando põe? Porque não tem fiscalização. Pelo menos aqui no Rio, a fiscalização é mais... Então, você faz uma coisinha qualquer. No shopping não tem coisinha qualquer. Você tem que seguir a norma, entendeu? Então, você tem esse ônus, de certa forma, no shopping, que na verdade é só um ponto de vista, porque na verdade errada é o projeto de rua, porque não tem fiscalização, então as pessoas acabam não fazendo nada. Mas esse é o correto a ser feito, para você garantir a segurança em todos os pontos. Então, além de, claro, você ter luva, ponto, né? Condomínio e etc., né? Você ter o shopping, acho que é o fundo de marketing, etc., que você acaba pagando para shopping, que é diferente em loja de rua. Você tem também esse investimento inicial da montagem da loja, que costuma ser maior em shopping. Porque você também só pode fazer obra de madrugada, na grande maioria dos shoppings, então você tem adicional noturno. Então, esse investimento inicial costuma ser maior em shopping, sim, do que em loja de rua. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de shopping, a gente fala de quiosque e a gente fala também de loja física, né? É uma dúvida que as pessoas falam assim, mas por que as pessoas não montam quiosque? A gente imagina se todo mundo fosse montar um quiosque, não existe shopping, né? Existe uma grande galeria de quiosque. Eu tô querendo montar um shopping só de quiosque, porque eu acho tão mais rentável. Não, eu acho o quiosque muito fofo, né? É uma estratégia muito fofa, porque o problema do quiosque é que você quebra um pouco a experiência do cliente, dependendo do negócio, né? E eu acho que é um passo intermediário, né? Ele não é um modelo de negócio principal, né? Como é que eu vou falar? Ele não é modelo fim, sabe? Porque a experiência de marca não é muito boa, né? Você não está num ambiente proprietário da marca, né? Você não está dentro do habitat da marca, como na loja, né? E hoje, Ju, me fala aí, quais são as principais diferenças de um quiosque para uma loja? Logo de cara a gente sabe que é o custo, né? Um quiosque, ele tem, em média, quantos metros? Depende do shopping? Depende muito. Você tem que, desde carrinho no shopping, né? Coisinhas micra, até, de fato, quiosques maiores, encostados em paredes, né? De vez em quando você tem Por exemplo, a gente fez um quiosque para aquela marca Uveline de roupa com proteção solar, um quiosque que não foi executado, né? Que bom que não foi executado, porque era um quiosque em Guarulhos, né? No aeroporto. Então, eles estariam fechados agora se o quiosque estivesse pronto. Então, eles ainda não executaram. Mas ele é encostado na parede. Então, é um quiosque que você consegue fazê-lo até uma certa altura. Entendeu? Então, é quase que uma loja de parede. Sacou? Quando você vai para um quiosque no meio do corredor do shopping, você tem um limite de altura, porque se você sobe muito, você atrapalha a visibilidade das vitrines das lojas. Mas, por outro lado, então você tem uma coisa meio linear, que talvez você olhe por cima e nem repare muito bem o quiosque que está embaixo, sabe? Seu olhar se perde, porque é isso, né? O varejo o tempo inteiro é foco.
É focar no produto, é você trabalhar as escalas de forma que direcionar o olhar do cliente o tempo inteiro. É a brincadeira de direcionar o olhar, seja na loja ou no quiosque. Mas então ele tem essa questão da altura, que normalmente é baixo, para que justamente você não impeça a visibilidade do resto do mall. Mas, por outro lado, é um lugar onde você tem a oportunidade de botar o seu produto literalmente na mão do cliente que está passando, entendeu? Então, assim, eu sempre brinco, falo que, quando você está entrando quando eu dou aula de projeto comercial, eu falo assim, não, você tem que pensar muito bem no seu móvel boas-vindas, que é aquele móvel que se você tropeçar na soleira da porta, você cai de boca nele. Você precisa cair de boca no produto, né? O móvel boas-vindas precisa receber o cliente com produto. O quiosque, ele é todo um grande móvel boas-vindas, entendeu? Ele está no corredor do shopping, ele está com o produto sendo oferecido para 100% das pessoas que estão circulando, não está atrás de um vidro. Bom, tem a opção de não estar atrás de um vidro de vitrine, fachada e etc. Você tem uma proximidade física com o cliente, que às vezes um vendedor lá no fundo da loja vai levar não sei quantos passos até chegar para abordar o cliente. Isso no quiosque não acontece. Você não tem o investimento inicial, você não tem o investimento mensal, né, do ponto físico, mas a sua atmosfera de marca também não é a melhor, né? Porque você não, ela não é tão imersivo quanto a loja. Então, eu sempre brinco e pergunto assim, fala em uma marca, sei lá, Apple. Se a Apple um dia for vendida, sabe? Ou qualquer marca, se a sua marca de joia e semi-joia for vendida um dia, né? Onde é que você vai ganhar dinheiro? É no produto? Nos móveis que você tem na sua loja? É no ponto? Não, é na força da tua marca. É no nome que a tua marca conquistou. Então, no fim das contas, o objetivo central a venda, ela é feita para que a marca cresça. Mas o objetivo central é a gente turbinar e bombar e fazer a marca ser conhecida, né? Porque aí uma coisa retroalimenta a outra. E num quiosque é muito mais difícil você conseguir isso do que numa loja física, onde você entra e tem uma experiência melhor de marca. Mas o quiosque pode sim ser um primeiro passo, entendeu? Para você testar um shopping, para você testar um público, para você tentar testar um tipo de expositor. E a gente na CUB gosta muito de pensar em projeto comercial como um Lego. Então, são pequenos blocos que você vai empilhando e montando. Então, se você pensar dessa maneira, o quiosque pode ser parte dessas peças de Lego que um dia vão se transformar numa loja. Então, dá para você ir temporariamente para um quiosque, se ele for muito bem pensado e planejado, e depois aproveitar a parte desse mobiliário, desses blocos de Lego e montar a sua própria loja, entendeu? Então, se ele nascer com essa estratégia, isso é que eu brinco, digo que a CUB hoje é um escritório de estratégia que entrega arquitetura. Se você consegue entender e desenhar a estratégia, é muito mais fácil você entregar uma arquitetura que é um investimento e não um custo para a marca. Bacana. Ô, Ju, uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer para você é sobre iluminação, né? Assim, luz fria, luz quente, luz colorida, luz, muito cuidado com as luzes, porque às vezes danifica os produtos, né? Tem luzes que são extremamente focadas. Por exemplo, no meu segmento, a gente tem muito nicho. E aí, quando você tem nicho para você colocar expositor, às vezes a dicróica acaba ali danificando um pouco, porque fica muito focado, muito próxima. Então, eu acho que iluminação é tudo, né? Iluminação dá boas-vindas, iluminação remete clareza, uma luz baixa, ela traz um ar mais de aconchego, mas eu acho que você vai falar melhor do que eu em relação a isso. Quais os cuidados na hora de escolher a iluminação que as pessoas precisam ter e o que você sugere? Existe algum tipo de melhor iluminação, dependendo do segmento, dependendo do produto, dependendo da imagem que a empresa quer passar? Ou ela vão ter? Como é que funciona? Olha, acho que dava para a gente fazer uma live inteira só de iluminação, tá? Mas tentando simplificar aqui,
Deixa eu ver por onde eu começo. Esse ano, além de em janeiro em Nova York, na NRF, em fevereiro eu fui à Euroshop, na Alemanha, que é uma feira de instalações comerciais. Então, assim, enquanto a Euroshop está falando de estratégia comercial, a NRF fala muito de estratégia comercial, a Euroshop fala muito de equipamentos para o varejo. E aí você tem um pavilhão inteiro, um pavilhão gigante, que dá para você ficar um dia inteiro nesse pavilhão. Não, acho que são dois. Acho que foram dois pavilhões e um pedaço, só de iluminação. Então, você tem, desde, por exemplo, se você tem um mercado que vende carne, você tem uma temperatura de cor. A temperatura da cor, né? Kelvin é a escala que você mede a cor da lâmpada, tá? Então, você tem uma temperatura de cor diferente para carne, diferente para peixe, diferente para... Então, assim, no mesmo mercado, por exemplo, lá eles estavam usando muita luz, aquela luz lilás para carne, porque a luz lilás, ela acaba realçando o vermelho da carne, né? Então, eles estavam usando muito lilás para carne e uma outra um pouco mais branca para peixe, para trazer aquele brilho das escamas do peixe. Bom, por que eu estou falando isso tudo? Porque não tem muita resposta certa e resposta errada. Não tem receita de bolo, na verdade. Tem algumas boas práticas. Quando a gente olha estrategicamente e pensa que eu vou fazer um mercadinho de bairro, eu vou botar uma luz de uma cor para carne e outra luz para peixe, depende. Você vai conseguir para o resto da vida vender só essa quantidade de carne que está nesse expositor e só essa quantidade de peixe que está nesse expositor? Porque senão você tem que pensar numa iluminação flexível que, se amanhã você quiser desistir de vender peixe e migrar tudo para carne, que você consiga mudar a iluminação também. Entendeu? Eu estou dando esse exemplo extremo porque quando você vai para varejo de moda, seja bijuteria, seja joia, acessório, bolsa, sapato, roupa e etc. Tem uma coisa que, na minha opinião, é importante para o segmento como um todo, de moda, assim, né? Fashion, que é o acolhimento. Então, se você faz uma loja branca, fria, você vai perder muito em atmosfera. Por outro lado, a gente sabe que algumas peças são melhor iluminadas se você usar um tom frio. Hoje você não tem mais dicróica no mercado. Então, toda vez que a gente está falando em frio ou quente, eu estou falando na escala de temperatura de cor, da cor da lâmpada mesmo. A gente hoje não tem mais halógena, não tem mais essa lâmpada que queima o produto. Elas estão sendo substituídas pelo LED. Então, a tendência é que esse problema acabe, né, de queima do produto. No entanto, o LED ele tem uma tecnologia muito diferente da halógena e os focos, o brilho, a intensidade, ele é diferente. Então, a gente passou já por um momento de transição onde a gente teve que reaprender um pouco essa mão de projeto de iluminação para cada tipo de produto. Então, ao mesmo tempo que, sim, você tem uma lapidação de temperatura de cor a ser feita no projeto mais adequada para um produto prateado do que um dourado, a partir do momento em que você usa lâmpadas diferentes para esses diferentes produtos, você está quase que amarrando que ali você vai ter sempre um produto prateado ou acolá você vai ter sempre um dourado. Então, eu acho que o ônus disso talvez seja maior do que o bônus, entendeu? Então, a gente, quando pensa projeto de iluminação na CUB, a gente entrega isso como parte do nosso projeto de arquitetura, a gente faz o projeto luminotécnico, a gente brinca e diz o seguinte, que a gente faz um feijão com arroz bem temperado, sabe? Se a pessoa quiser uma coisa muito específica, muito sobrevida,
sabe, muito detalhista, aí a gente prefere contratar um luminotécnico especializado que vai fazer todos os ajustes e microcorreções. Mas que, na minha opinião estratégica de varejo, vai um pouco contra uma flexibilidade que é importante você ter no varejo, sabe? Então, por isso é que a gente acaba, apesar de eu sempre querer trabalhar com luminotécnicos especializados, né? O projeto sempre fica melhor e mais agradável aos olhos da maioria das pessoas que entram. É difícil a gente conseguir trabalhar com eles, porque senão a gente acaba engessando muito a loja, né? Então depende, né? Tô falando isso tudo porque depende do objetivo da marca. Por isso é que a gente precisa entender a estratégia para conseguir entregar a arquitetura. Tá. Ju, vocês fazem projetos para todos os tamanhos de lojas? Como é que é isso? Tem algumas alunas aqui perguntando sobre projetos com vocês. Vocês fazem projetos à distância, execução? Como que funciona? Vocês fazem também, executa? Você entrega projeto? Eu sei que você atende franquia, né? Então é tranquilo fazer Brasil. A gente atende o Brasil todo. A gente atende o Brasil todo, na realidade a gente atende o mundo todo. A gente tem alguns projetos até fora do Brasil, então sim, a gente sempre, mesmo pré-pandemia, a gente sempre fez projeto à distância, porque o serviço, o projeto, acontece todo junto. As pessoas estão juntas trabalhando num projeto. Então, projeto sim, obra não. A obra, ela tem que acontecer no ponto, né? Na loja. O projeto pode acontecer no Rio e a loja ser em Salvador, mas, entendeu? Mas a obra não. A obra tem que ser local. Então, como a gente atende franquia, a gente acaba tendo vários parceiros Brasil afora. É claro que quando você vai para muito interior do interior do interior, é mais difícil os nossos parceiros, que normalmente estão mais nas capitais, atenderem eles próprios o interior quando ele for geograficamente muito distante da capital. Mas, muito provavelmente, ele vai ter alguém para nos indicar mais próximo. Então, a gente, por fazer só varejo, a gente tem uma rede de contatos que a gente acaba conseguindo chegar muito próximo, mesmo a cidade mais distante geograficamente para a gente. Então, esse é o primeiro ponto. Já nascemos atendendo o Brasil todo, então isso para a gente não é nenhum desafio. O segundo ponto é que a gente também agora, durante essa pandemia, a gente só faz projetos de arquitetura e sempre só fez projetos de arquitetura. A gente não tem capilaridade, braço para fazer execução, né? Fazer a obra. O que a gente faz é um acompanhamento de obra. Então, a gente faz um acompanhamento remoto, Instagram, né? Inbox no Instagram, WhatsApp, sinal de fumaça, pombo correio, e-mail, live na obra, a gente faz de tudo. Então a gente acompanha remotamente, sempre acompanhou remotamente, e a gente também dava ao cliente a opção de contratar as visitas, que são o acompanhamento presencial do time. Só que esse acompanhamento também ele pode ser contratado só em caso de algum problema. Você não precisa pré-contratar isso, entendeu? Então ele é um opcional do nosso projeto. Agora, durante a pandemia, o que a gente fez? A gente montou um negócio novo, um outro braço, que a gente nem divulgou ainda, Lari. Então, assim, tá super em primeira mão aqui para você. Eu sequer falei com você sobre isso, porque ficou pronto na sexta-feira, que é um braço de pequenas adequações à distância, de consultoria, que não é uma consultoria, é um projeto mesmo, principalmente pensando em multimarca, quem não é fabricante, quem não é marca própria ou franqueado, tá? Que a gente pegou uma loja e para que seja economicamente viável para todo mundo, a gente dividiu a loja em pequenas áreas. Então, você pode contratar a gente só para repensar o seu meio de loja. Você pode contratar a gente só para repensar o seu provador. Você pode contratar a gente só para pensar os seus expositores de parede, entendeu? E assim você vai contratando à medida em que couber no seu bolso. A gente vai estudar o posicionamento da sua marca no mercado. A gente vai fazer todo o trâmite como a gente faz para qualquer cliente da CUB que contrate a gente para fazer um projeto completaço. A gente vai entender o passo a passo de tudo. E o que a gente vai entregar? Na verdade, o foco desse projeto é muito quem não quer fazer obra.
tá? São adequações. Então, em especial, elementos de suporte para a exposição. Então, araras, expositores de biju, bustos, pegboards para expor brinco, né, acessórios, mesas de meio de loja para oferecer melhor determinado produto, seja uma caixa de anéis, seja um... Então, assim, a gente vai pensar estrategicamente todos os ambientes da loja, sempre com o cliente final na cabeça, sempre. Então, e isso também eu acho que é uma forma de reduzir custo também, né, Ju? reduzir Fica muito mais custo. acessível. Para a pessoa fazer à medida em que Por puder, etapas. entendeu? Você pode Por fazer por etapas. etapas, né? Uhum. Mas, na verdade, é um projeto tão completo quanto o projeto que a gente já fazia, entendeu? No fim das contas, ele vai ser um projeto tão completo quanto o que a gente já fazia. A diferença essencial é que a gente vai ter, a gente vai identificar esse cliente e a gente vai tentar identificar que vertente, que estilo que a gente vai se comunicar melhor com esse cliente para ter essa espinha dorsal em todas essas áreas da loja. À medida em que a cliente for contratando, a gente vai fazendo as alterações. Então, existe um período de transição entre o antes e o depois. Porque quando você contrata um projeto completo, esse período de transição é o período da obra, né? É o período da transformação. À medida em que você vai contratando isso escalonado, você não consegue, você vai fazendo uma fase agora, outra daqui a um certo tempo, então você tem um período de transição maior, mas que para muitas marcas faz sentido e funciona, né? É melhor você dar um passo na direção correta do que ficar parado esperando o dia que você vai correr na direção correta, né? Você acaba não conseguindo sair nunca da estaca zero. Isso é legal. E aí tem até umas alunas minhas aqui falando que legal, ótimo, vou entrar em contato, quero contato, ok, eu passo. Eu vou compartilhar com você, Lari, o material de apresentação. Sim, Assim que manda a pra gente mim pra eu desligar, poder... eu te mando. Viu? Ju, a gente tem 8 minutos só. Nossa, tá vendo já? Que é delícia? Só 8 minutos. E aí eu queria que você fizesse algumas considerações finais, deixasse também os seus contatos aqui para minha audiência, o contato do seu escritório, né? Falar o que você acha que é relevante, que é pertinente nesse momento. Bom, a gente está passando por um período que nenhum de nós viveu antes, né? Essa pandemia pegou todo mundo de surpresa. E por mais que até o dono da Arezzo falou, eu consegui ver o tsunami vindo e subir antes na árvore para tentar enxergar a frente, né? E por mais que alguns tenham subido antes na árvore, ninguém estava completamente pronto para isso. Mas eu acho que agora, 100 e poucos dias depois, já deu tempo de todo mundo aceitar a mudança. Sabe, aceita que dói menos? A gente precisa aceitar que o varejo vai mudar. A gente pode até não saber para onde ele está caminhando. Eu tenho certeza de para onde ele vai mudar, porque, cara, estudo isso 24 horas por dia há muitos anos. Mas eu acho que a gente tem que aceitar que ele vai mudar, né? Senão vira aquela charge do tipo... Você já viu? Eu não sei se você viu. Eu recebi por WhatsApp, achei sensacional. Um barquinho, assim, que fala assim... um barquinho flutuando. Aí ele fala assim... Aí o quadrinho é o seguinte, ele começa a afundar. Aí o outro, ele já afundou um pouquinho. Sempre o outro. Fiz assim. Aí ele afundou completamente. Mas eu sempre fiz assim... Então, é isso. Se você continuar fazendo o mesmo que você sempre fez, vai dar ruim. E agora vai dar ruim mais rápido do que daria se a gente não tivesse a pandemia. Então, a gente precisa aceitar a mudança, na minha opinião. A gente precisa começar a dar passinhos de formiga na direção desse novo varejo para sair na frente de quem vai ficar parado esperando esse maremoto chegar, esse tsunami chegar. A gente tem o que fazer com pouquíssimo investimento. A gente não está falando em demolir lojas inteiras e começar do zero, de jeito nenhum. A gente tem pouco a fazer, mas precisa abrir o coração para fazer uma curadoria mais assertiva de produto, sabe? Para conseguir se comunicar melhor com o cliente. Tem que estar pronto para mudar, porque não existe milagre.
E Existe aproveitar, esforço, né, numa direção concreta. e aproveitar esse momento, né, Ju? Que eu acho que nem tudo é ruim 100%, né? De Tudo bem, jeito quem nenhum. queria estar passando por isso, mas aproveitar para alguma coisa. Teve empresa que não tinha nem rede social e teve gente que nunca tinha vendido e aí fez alguma coisa nova, foi lá, fez o Instagram, fez um link de pagamento, né? Começou a fazer de certa forma ali um marketing com blogueira. Então, de certamente nem tudo é 100% ruim, né? Tem um lado ruim, mas dá para tirar alguma coisinha boa desse período que a gente está vivendo. Do ponto de vista de negociação de shopping e rua, que você me perguntou antes, agora é um momento de oportunidade, de expansão. Então, quem conseguiu criar bases sólidas até a pandemia e tiver agora com algum capital para investir, esse é um momento sem precedentes para isso, né? Então, a gente tem alguns clientes que já estão olhando para frente, estão negociando, estão querendo investir. E toda crise traz oportunidade, né? Não tem jeito. Tem gente quebrando e tem gente ficando rico. Então, depende. Vamos trabalhar para a gente ficar na parte dos que ficam ricos. Isso. Ju, querida, muito obrigada pelo seu tempo, tá? Muito obrigada por Imagina. compartilhar seu conhecimento. Obrigada. Você me perguntou dos nossos contatos, né? Nosso Instagram é o @cubearquitetura, que é o que a gente está fazendo aqui agora, live, né? KUB de bola é. O Instagram é um pouco vitrine, então é um pouco dos nossos projetos, um pouco do que a gente está estudando, um pouco do que a gente acredita, um pouco do conhecimento que a gente pode compartilhar. Mas o nosso LinkedIn, que é a página da CUB do LinkedIn, é de fato onde está o material mais denso, que é onde a gente consegue se comunicar com mais propriedade, onde tem os textos, onde a gente está cruzando informação de um case com o outro, sabe? Um conteúdo mais robusto, especialmente sobre esses próximos passos do varejo, como fazer com que a loja seja um investimento e não um custo, né? Porque tem muito isso. Se você fizer a sua loja pode ser linda e não vender nada, e aí não adianta, porque, né, todo mundo tem prazer em trabalhar com varejo, beleza, isso faz da gente profissionais mais felizes, mas isso precisa ser rentável, né? Até para que seja viável financeiramente para nós todos. Então, é importante enxergar o varejo como investimento, né? E é importante ter resultado disso também, né? Do nosso esforço. O LinkedIn também é CUB Arquitetura? CUB Arquitetura. Ai, que legal. Ju, querida, obrigada, viu? Imagina, obrigada a você. Boa semana, um beijo. Para você Se também. precisar de alguma coisa, estamos por aqui. Pode deixar. Um beijo, querida. Obrigada. Eu que agradeço. Gente, que papo gostoso, né? Que papo gostoso receber aqui Juliana da CUB Arquitetura. Várias perguntas que a gente já queria fazer há muito tempo. Que bom que ela veio aqui hoje tirar todas as nossas dúvidas. Que bom que vocês estão aqui comigo. Muito obrigada pela companhia. O pessoal que aqui acompanhou, né? O pessoal que quer abrir loja, que quer reformar, que está com várias ideias. Vai lá depois no Instagram da CUB Arquitetura para vocês conhecerem o trabalho deles. Muito obrigada, muito obrigada. Mais uma live finalizada com sucesso. Café com Larissa Ribeiro. Um beijo.